Não, mas hoje nós temos comissão de estágio probatório. Em discussão. Isso é. Não, acho que ele não deu ainda. Ele já assinou. Tá, mas tá gravando? Retomando a sessão. Em discussão. Senhor presidente, só para reiterar então a emenda, artigo 2º, retiramos fora do artigo e ficaria o texto da seguinte forma: eventuais servidores titulares de cargo público designados pelo prefeito municipal para integrar a equipe de apoio de que trata o artigo 8º da Lei Federal 14.133/2021 farão jus à gratificação mensal no valor de R$ 540. E no seu parágrafo único, segue o mesmo, os servidores designados como suplentes da equipe de apoio somente terão direito à percepção da gratificação de que trata este artigo quando substituírem os titulares na proporção de sua efetiva participação. Em votação. Discussão à emenda. Discussão à emenda. Em discussão a emenda. Em votação. Aprovado como emenda. Artigo 3º. Artigo 3º. Quando houver a necessidade de constituir comissão de contratação de que trata o artigo 8º da Lei Federal número 14.133 de 2021, os 3 servidores titulares de cargos efetivos designados pelo prefeito municipal farão jus à gratificação mensal no valor de R$ 540. Parágrafo único. Os servidores designados como suplentes da comissão de contratação somente terão a percepção da gratificação de que trata este artigo quando substituírem os titulares na proporção de sua efetiva participação. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias próprias. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Artigo 5º. Fica assegurada a revisão geral anual da gratificação a que se refere a presente lei, na mesma data e nos mesmos índices da revisão dos servidores públicos municipais. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2024. Turuçu, 21 de fevereiro de 2024. Ivo Eduardo Schergin, prefeito municipal. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 6 de 2024, que institui a gratificação ao agente da contratação e equipe de apoio à comissão de contratação, de que trata-se a Lei Federal número 14.133 de 2021. Foi aprovado por unanimidade. Como emenda. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 7 de 2024, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 7 de 2024. Poder Executivo. O presente projeto de lei dispõe a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos dos poderes executivo e legislativo municipal, conforme preceitua o artigo 37, na parte final do inciso 10 da Constituição Federal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerar constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 12 de março de 2024. Alexandre Borcati, presidente. Geison Messias Tim, relator. João Pedro Berwald, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento,
Obras e Serviços Públicos. Projeto de Lei número 7 de 2024, Poder Executivo. O presente projeto de lei dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e subsídio dos servidores públicos e agentes políticos dos poderes executivo e legislativo municipal, conforme preceitua o artigo 37, parte final do inciso 10 da Constituição Federal. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 12 de março de 2024. Paulo Renato Peter Júnior, presidente. Fábio Doleski Krause, relator. Jax Emerson Carvalho, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Como os pareceres favorável, aprovado. Coloco em discussão, em votação, o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do artigo, de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. A revisão geral anual de que trata o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal é concedida aos servidores e agentes políticos dos poderes executivo e legislativo municipais, com aplicação do índice IPCA no percentual de 4,62% sobre os respectivos vencimentos e subsídios. Parágrafo único. Serão deduzidos da revisão geral anual os percentuais eventualmente concedidos no período de apuração da perda inflacionária, a título de aumento geral de vencimentos das categorias regradas por legislação específica. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2024, conforme lei número 429 de 2003, com redação dada pela lei número 1429 de 2021. Turuçu, 28 de fevereiro de 2024. Ivo Eduardo Scheldin, prefeito municipal. Em discussão. Senhor presidente, eu só discuti esse artigo e acho que é importante a gente, ainda mais um projeto de tal importância como esse, onde trata da revisão geral anual, ou seja, da correção da moeda, da desvalorização da moeda. Então, eu acho pertinente justamente nesse ano, até porque se aproxima aí novas eleições, eu acho que é importante a gente acabar dando alguns dados que eu considero realmente preocupantes. O que eu quero dizer rapidamente, senhor presidente? Posso até falar mais nas considerações finais depois sobre isso. Só para ressaltar que lá na 379, no artigo 29, existe um valor que se chama valor de padrão de referência. Quando foi instituído isso, tá? Porque da onde sai o cálculo? Do padrão do servidor com esse coeficiente vezes a classe. Tá? O que eu quero dizer com isso? Em 2003, aqui ainda cita a Lei 429, em 2003, senhor presidente, o salário mínimo era R$ 240. E o padrão de referência, onde é a base de cálculo, era 200. Ou seja, era 0,83 de um salário mínimo. Hoje, com este valor agora de 4,62, senhor presidente, nós pegamos um salário mínimo de 1.412 e com esse reajuste, sabe para quanto vai o padrão de referência, que é para fazer o cálculo, vai para 765,36. Pode dar alguma diferencinha de centavos, mas em percentual, 0,54. De 2003, que era 0,83, 20 anos depois, estamos em 0,54 de um salário mínimo. O quanto isso é complicado, é delicado, o servidor público vem amargurando ano a ano e vem caindo. Espero realmente que os políticos se debrucem em cima desta discussão posterior
para melhorar esses percentuais. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 7 de 2024, que dispõe sobre a revisão gerais anuais do vencimento do subsídio dos servidores públicos e agentes políticos dos Poder Executivo, Legislativo Municipal, conforme preceituar o artigo 37, parte final do inciso 10 da Constituição Federal. Foi aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 8 de 2024, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 8 de 2024. Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um dentista, conforme artigo 232 da Lei Municipal. Da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 12 de março de 2024. Alexandre Borcati, presidente. Geiso Messias Tim, relator. João Pedro Brevoort, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei. Projeto de lei número 8 de 2024. Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza... O presente projeto de lei autoriza a contratação temporária de um excepcional interesse público de um dentista, conforme do artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2003 e artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação, por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 12 de março de 2024. Paulo Renato PT Júnior, presidente. Fábio Doleschi Krause, relator. Jacques Emerson Carvalho, secretário. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Coloco os pareceres favoráveis e aprovado. Coloco em discussão. Em votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter temporário de excepcional interesse público um dentista com carga horária de 40 horas semanais. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. O prazo de contratação do referido cargo será de 6 meses, renováveis por igual período. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. A seleção do profissional se dará através de processo seletivo simplificado. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Artigo 4º. Os vencimentos, atribuições e requisitos inerentes ao cargo são os constantes na Lei Municipal número 379 de 2003. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Artigo 5º. O contrato é de natureza administrativa, ficando assegurados os direitos constantes no artigo 236, caput incisos da Lei Municipal número 386 de 2003. Em discussão. Senhor presidente, só vou discutir para deixar registrado que
independentemente, a gente sempre diz aqui que quando se precisa contratar, se a secretaria competente precisa que se contrate, a única coisa que a gente realmente bate forte em cima é sobre o processo seletivo. Mas deixar aqui registrado o quanto é preocupante a gente, no dia de hoje, ter que aprovar um contrato para contratar um dentista, que pode ser até por um ano aí, sendo que concurso público é neste final de semana. Só isso, só para deixar registrado. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 29 de fevereiro de 2024. Ivo Eduardo Childin, Prefeito Municipal. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 8 de 2024, que autoriza a contratação temporária de um excepcional interesse público de um dentista, conforme o artigo 232 da Lei Municipal número 386 de 2023 e do artigo 37, inciso 9 das Constituições Federais, foi aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 9 de 2024, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 9 de 2024, Poder Executivo. O presente projeto de lei altera a lei número 529, de 16 de novembro de 2005 e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 12 de março de 2024. Alexandre Borcati, presidente. Geiso Messias Tim, relator. João Pedro Bervold, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 9 de 2024, Poder Executivo. O presente projeto de lei altera a lei número 529, de 16 de novembro de 2005 e dá outras providências. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 12 de março de 2024. Paulo Renato Peter Júnior, presidente. Fábio Doleski Krause, relator. Jacques Emerson Carvalho, secretário. Coloco em discussão e em votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Como os pareceres favoráveis e aprovado, coloco em discussão e em votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. O caput do artigo 31 da Lei nº 529, de 16 de novembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 31. Os conselheiros tutelares receberão, a título de remuneração mensal, o valor de R$ 1.953, assegurado o direito à correção monetária na mesma data e no mesmo índice que forem os vencimentos do quadro geral dos servidores municipais. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 10 de janeiro de 2024. Turuçu, 29 de fevereiro de 2024. Ivo Eduardo Childin, Prefeito Municipal. Em discussão. Oi, senhor presidente, só discutir, deixar também registrado, é importante esse reajuste, que nem eu sempre digo, a gente trabalha em cima de dados. Para se ter uma ideia, em 2015, pela Lei 1193, esse valor era 1,42 de um salário mínimo, 1.120 na época.
e hoje ficou defasado, tá? Então vai voltar aí em torno de 1,38 pelas contas que a gente fez nas comissões. Só reiterar e dizer que o quanto é delicado certas coisas, porque quando esse projeto entrou na casa, eu ainda deixei registrado aqui, e quanto era delicado, porque nós temos na casa um projeto que o intuito desse projeto é revogar 529 que a gente está alterando agora. Então, a gente fica realmente preocupado, porque vai ter que fazer inúmeras alterações no outro projeto, porque olha a lógica da coisa, tu aprova agora o aumento, e aí semana que vem a gente vai votar e revogar 529, que coisa doida isso, né? Então, quanto isso é preocupante, o poder público melhorar esse trabalho em cima desse tipo de coisa. Só para nível de deixar registrado, porque eu acho que é importante a gente discutir isso e deixar muito bem registrado. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 9 de 2024, que altera a lei número 529 de 16 de novembro de 2025 e das providências 2005. Foi aprovado por unanimidade. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 10 de 2024, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 10 de 2024. Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 12 de março de 2024. Alexandre Borcati, presidente. Geiso Messias, relator. João Pedro Bervo, secretário. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 10 de 2024. Poder Executivo. O presente projeto de lei autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente. A Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços Públicos, analisando o presente projeto de lei em epígrafe, oriundo do Executivo Municipal, vota favorável à aprovação por considerá-lo constitucional, legalmente embasado dentro das técnicas jurídicas. Sala das Comissões, 12 de março de 2024. Paulo Renato Peter Júnior, presidente. Fábio Doleski Krause, relator. Jacques Emerson Carvalho, secretário. Coloque em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Como os pareceres aprovados, como os pareceres favorável e aprovado, coloco em discussão a votação referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Artigo 1º. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial no orçamento de 2024, no montante de R$ 133.433,12, com as seguintes classificações orçamentárias. Órgão 07, Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Trânsito e Saneamento. Unidade 02, Divisão da Agricultura. Função 20, Agricultura. Subfunção 606, Extensão Rural. Programa 0022, Apoio aos produtores rurais e também na produção. Projeto Atividade 1064, Construção de microaçudes. Elemento 3.3.90.30.00.00.00.00. Outros serviços de terceiro, pessoa jurídica. Valor R$ 111.443,12. Fonte de recurso 1.701. Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados. Detalhe fonte 1.739, convênio 1.176 de 2022, Avançar Açudes. Órgão 07, Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Trânsito e Saneamento, Unidade 02, Divisão da Agricultura,
função 20, agricultura, subfunção 606, extensão rural, programa 0022, apoio aos produtores rurais e também na produção, projeto atividade 1064, construção de microaçudes, elemento 3.3.90.39.00.00.00.00, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, valor R$21.000, fonte de recurso 1.500, recursos não vinculados de impostos, órgão 99, encargos especiais, unidade 01, ações não integradas no PPA, função 28, encargos especiais, subfunção 845, outras transferências, programa 0000, operações especiais, projeto atividade 0.003, restituição de saldos de transferências recebidas da União e elemento 3.4.30.93.00.00.00.00, restituição de saldos de transferências recebidas da União, valor R$1.000, fonte de recurso 1.701, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos Estados. Detalhe fonte 1.739, convênio 1.176 de 2022, avançar açudes. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. Artigo 2º. Servirá de recurso para abertura do crédito autorizado pelo artigo anterior o excesso de arrecadação no valor de R$ 112.443,12 e anulação da dotação R$ 3.143 no valor de R$ 21.000. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 7 de março de 2024. Ivo Eduardo Jardim, prefeito municipal. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 10 de 2024, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, foi aprovado por unanimidade. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem a parte? Eu quero, senhor presidente. Primeiro, dizer que hoje tivemos uma reunião bem interessante aqui, antes da sessão, até acabou a sessão atrasando um pouquinho, referente aí as meninas lá da Copetri, que fazem essa triagem no nosso lixo, e agora com esse fato novo deste caminhão de lixo. Então, a gente teve que se aprofundar um pouquinho mais. Eu acho que o debate sempre é bem-vindo, sei que os ânimos se alteram, principalmente eu, não escondo de ninguém. Agora, a gente tem que trabalhar pensando para frente. Não vem com um papinho de coisinha para trás que não vai rolar comigo. Não vai rolar. Então, quer dizer, querer julgar fulano, eu nunca entrei numa questão política aqui dentro, não vai ser agora que eu vou entrar. Eu penso para frente. Se existem problemas em todas as administrações que passaram. Agora, não vem aqui querer ficar dando indiretinha que não vai levar comigo. Só para deixar dado o recado. Dizer, senhor presidente, como eu falei na reunião, vou relatar aqui o absurdo que sexta-feira agora, lá no corredor do RAM, não foi feito o recolhimento do lixo. Não foi feito. O pessoal deve ficar todo final de semana com lixo em casa. Só para deixar registrado aqui, porque aqui quando se conversa as coisas parece que estamos no país das maravilhas. E a verdade não é essa. Vamos botar os pingos nos i. Querem fazer as coisas, façam. Não querem participar, não participem para nós. Agora, não vem amanhã depois botar a colinha no meio das pernas e vir aqui fazer coisa para a gente votar, sendo que não teve nenhum embasamento técnico, nenhum embasamento de contas para chegar aqui e saber se isso é o justo ou não é o justo. Agora, conversinha a gente está cheio já. Dizer também, senhor presidente, só para não fugir um pouquinho,
só para fugir um pouquinho, o absurdo que está aquele pessoal que está recebendo as casas populares lá. Já tem 3 moradores, senhor presidente. 3 moradores, tá? Já foi reformado, acho que 8 casas, mas já tem 3 moradores que estão há quase 2 meses tendo que pedir luz emprestado para os vizinhos, porque não tiveram a capacidade ainda de ir lá botar e ligar a luz para eles. Não dá para aceitar isso. As pessoas não conseguem tomar um banho, não pode ligar nada, porque tem que estar pedindo luz para o vizinho. Quase 2 meses. Então, por que entregaram as casas? Por que fizeram isso tudo? Será que a ordem cronológica não era acertar tudo primeiro para depois entregar? Qual é a pressa? Há quantos anos está parado? Aí vão entregar tudo capenga? É assim que funciona? Aí as pessoas estão lá agora, quase 2 meses, tem que estar pedindo para o vizinho puxar uma extensão para ter energia. Aí tu te depara com a rua, não tem nem iluminação pública. Ou seja, tem ali os postes bonitinhos, não tem luz nem na rua e nem em casa. Não dá para aceitar isso, gente. Aí quando a gente toca o horror aqui, que a gente acaba desabafando, aí acham ruim, aí não pode criticar. Não é assim que funciona, a gente tem que pensar para frente, a gente tem que resolver os problemas. Agora, achar que vai ficar 2 meses as pessoas sem luz, presidente, não dá para aceitar isso, gente. E nós vamos ficar aqui de braço cruzado. Vou deixar aqui registrado, se não der um jeito, eu vou ir lá, gravar um vídeo e publicar nas redes sociais. Não quero nem saber onde é que se viu as pessoas há quase 2 meses, vereador Mano, morando já nas casas e não tem luz. Ah, o poste não dá, não sei. Não é o problema das pessoas, tem que ser resolvido este problema. E a gente não vê esforço. Não vê esforço. Aí se gasta tanto recurso, às vezes, em certas coisas, e agora vão ficar fazendo coisinha para botar um poste de luz para as pessoas? É assim? Não dá para aceitar, gente, não dá para aceitar. E só para terminar, reforçar aqui, mais uma vez, e lamentar que o valor padrão de referência do funcionalismo público vem morrendo à míngua. Morrendo à míngua. Nós saímos, quando foi lá criado pela Lei 379, lá no seu artigo 29, 0,83 do mínimo era o padrão de referência. Hoje, vereador Geis, nós vamos para 0,54. Ou seja, quando a gente briga aqui, né, eu sempre deixo muito bem frisado o quanto eu considero servidor público efetivo, que são realmente o patrimônio dessa nossa cidade. Que nós vamos passar. O servidor público efetivo vai ficar. E depende de nós corresponder à altura e brigar por eles. Porque vem ano a ano perdendo. Ou seja, hoje nós chegamos quase o padrão de referência a meio salário mínimo. 0,54, gente. 0,54. Isso é o justo? Aí não adianta amanhã depois estar vindo coisinha para dar gratificação. Vamos fazer a coisa pelo correto. Vamos reorganizar isso. Vamos pensar para frente. Agora, reitero, depois de hoje a gente vê certas coisas que acontecem, realmente é lamentável. Eu sei que eu me passo, eu sei que eu sou, às vezes atropelo o processo, mas eu sempre digo, é de coração aberto. Agora, vim com diz que me diz, com picuinha, com frescurinha para cima de mim, não vai funcionar. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Nada mais vindo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária realizar-se no dia 25 de março de 2024, às 16 horas. Tenham uma boa tarde.